Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o HGFF11 e a performance e estratégia do fundo. Esse aqui é o relatório gerencial de setembro de 2023, alguns dados do fundo. Cota valor mercado R$ 88,30, cota patrimonial R$ 94,19. Existe uma diferença entre o fechamento do relatório, né, e a data de hoje. Então tem um site próprio aqui do fundo, e aqui ele fala sobre a cota diária. Então a cota aqui no dia que eu estou gravando o vídeo, 84,3 é mercado e a cota patrimonial 92. Então está dando aí uns 10% de desconto. PVPA 0,90, né? Aqui no site Taxa Invest, mais ou menos a mesma coisa também, 0,90. Então está mais atualizado do que o documento do fundo, né? Então o PVP aqui que estava 0,94, agora está 0,90. Dividend yield deve ter subido um pouco também, em vez de 9,51, uns 10 alguma coisa. Então, a gente vai falar sobre os comentários do gestor, né, e a estratégia que ele está olhando, o que ele está vendo no mercado. E é importante, né, vocês observarem diferentes gestores de fundos, que são gestores experientes, né, do mercado financeiro, e o que eles estão fazendo, o que eles estão vendo para o mercado imobiliário, né? Então, aprende-se muito, né, quem está iniciando, aprende-se muito observando a gestão, né, dos fundos imobiliários, né, os gestores, e também a estratégia que eles utilizam. Então, ó, algumas movimentações aqui do fundo. Eles destacaram a troca parcial de ativos no segmento de fundos, então eles venderam alguns fundos de fundos que eles tinham, que entenderam que havia possibilidade de ganho de capital e realocaram os recursos em outros fundos com desconto versus cota patrimonial. Então, eles veem muito essa relação de preço-valor de cota patrimonial, e o que está mais próximo ali eles vendem, né? Interessante falar que dentro dos FOFs, essa questão de cota patrimonial, ela tem, né, uma precisão muito grande, porque o que existe dentro dos FOFs são fundos imobiliários e que tem a marcação a mercado, né? Todo dia tem o preço certinho dele ali. Então, a cota patrimonial de FOF é bem exata. Diminuição de exposição em ativos do segmento de logística, híbrido, fundo de CRI e lajes corporativas, que tiveram as teses consolidadas. Então, eles viram até onde que achava comprar barato, viram até onde consolidava a tese, e depois eles venderam esses ativos. Aqui, ó, optaram por incrementar consideravelmente a posição em shopping center. Então, shopping center, eles passaram de 7,4% do portfólio para 16% do portfólio. Então, eles quase mais do que dobraram a posição de shopping center do fundo. Entendemos que o segmento deve se beneficiar diretamente da redução dos juros. E é uma verdade. O setor de shopping é um setor de varejo, né? E o varejo é o que mais se dá bem, né, digamos assim, quando você tem uma redução de taxa de juros, né? As pessoas começam a comprar mais e a economia gira, então o setor de varejo acaba sentindo de forma muito forte. Projetamos o dividend yield aqui do setor de 9,25% ao ano, então o dividend yield de shopping nessa faixa aqui de 9,25% realmente um dividendo muito alto para os próximos 12 meses. E aí olha o que eles viram aqui, ó. Em ambos os casos, né, tem um spread, né, para NTNB 2035 de 3 pontos, aí, 3%, superior à média histórica. Então, eles já estão falando aqui, a média histórica para vocês. Né? A média histórica do spread entre a NTNB 2035 para os FIIs de shopping é de 2,2 pontos. Né? Então, eles estão vendo isso aqui. Performance mensal setorial do HGFF. Então, a gente vê aqui que os shoppings foram melhor realmente. Depois, os fundos de CRI. Aí, os híbridos e os educacionais. Né? Então, isso aí foram as performances históricas aqui durante o mês de setembro de 2023 desses fundos. Aqui ele fala, né, o valor da carteira mercado está com desconto, tem um desconto duplo aqui, né? O primeiro desconto é com o valor realmente da cota patrimonial, e outros são os ativos que estão dentro da carteira. Então, ao você considerar esses dois descontos, o desconto duplo do FOF, tem um potencial upside de 15,20%. Quais foram as movimentações, né? O que eles fizeram? O que eles fizeram para fazer o alfa, para gerar a carteira, né, e gerar alfa para o cotista? Venda parcial de CAFOF, foi um fundo de fundos da Quineia, do XPSF, outro, e do BCIA, né? Então, eles reduziram parcialmente a posição dos dois primeiros, observando a redução do desconto do preço de mercado em relação à cota patrimonial.
e adquiriu o último enxergando o desconto relativo a seus pares. Então, vendeu os dois primeiros e comprou o último. Venda parcial aqui do BRCO, né, que está com ágio aqui, e o HGRU também, são dois fundos que chegaram com ágio. E eles também participaram da subscrição do HGBS e do VISC. Tá? Foram dois fundos imobiliários que fizeram a subscrição, e aqui eles fizeram uma movimentação um pouco mais ativa. Então, eles realizaram a subscrição de cotas, e eles achavam que estava realmente com um patamar atrativo aqui de preço, e também eles venderam, né, parcela tanto do VISC quanto do HGBS 11 no mercado secundário. Então, eles ficaram com uma posição positiva, né, eles venderam uma parte e compraram outra, ficaram com uma posição positiva ainda no fundo. Então, ele resultou aqui, ó, ganho líquido de 5,9% no período para o HGBS e de 1,9% aqui no VISC foi 5,9% e no HGBS 1,9%. Composição do resultado do fundo. Então, você pega os últimos 12 meses, né, o fundo ele fez aqui receita recorrente de 24 milhões. Recorrente são as rendas dos fundos imobiliários. Não recorrente, aqui entra ganho de capital. Então, dentro do ganho de capital aqui, ó, que foi com CRIs e com FIIs, deu 1.800.000. Então, totalizou as receitas 27.300.000. Total das despesas, né? Então, as despesas do fundo foi de 3.300.000. A gente vê aqui, ó, entre esse valor aqui de receita não recorrente de despesa, você acaba tendo uma despesa maior do que a receita não recorrente. O ideal seria, né, no mundo perfeito aqui, que o gestor conseguisse gerar alfa suficiente para pagar as taxas dele, né? Então, você conseguiria, com o portfólio, fazer um ganho de capital e gerar um alfa ali para o cotista. Né? Mas, dentro dessa fase aqui de pandemia, é muito difícil realmente você girar posições e ter um ganho de capital é, recorrente, né? É bem mais difícil, porque as posições elas ainda estão muito maçadas por conta, né, da pandemia, da alta taxa de juros. Então, é mais difícil para o gestor conseguir fazer esse resultado. E aí a rentabilidade, né? Então você vê que a rentabilidade do HGFF ele ficou bem perto, né? Dentro da história dele aqui, que é de 2019. Então ele ficou bem perto da cota mercado, 21,38 desde o início, do IFIX deu 22. Mas de 2019 para cá, ambos perderam para o CDI. Né? Por quê? É fácil aqui observar, né? Então aqui estava ganhando o CDI até 2019 e depois veio a pandemia. A pandemia, esse drawdown aqui, ó, enorme aqui, né? E aí os fundos começaram a patinar. E os FOFs, né, eles vão pior do que a média do mercado em momentos de crise. Né? Então, eles caíram bem. Então, o CDI, nesse período aqui, performou melhor, né, do que o CDI, né, o IFIX, ele performou melhor do que o IFIX e do que o fundo. Tá? Então, o CDI foi melhor aqui por conta dessa crise. Na carteira do fundo, a gente vê as maiores posições aqui, a fundo de CRI, né? Fundo de CRI, a maior posição, lajes corporativas. Então, ele cita aqui quais são as posições, o Canip, né? O fundo de CRI, HGCR, Capitânia, o CNR High Yield. E aqui nas lajes corporativas, maior posição no HGRE, BRCR, JSRE, GTWR, são fundos aí mais tradicionais. Aqui, Shopping, HGBS, XPML, VISC. Então, essa é a posição do Shopping que ele tem. 87% da carteira está no estratégico e 13% está no tática, que é essa parte mais de giro de capital. Aqui, diversificação por setor, a gente vê o fundo de CRI, né? Então, a exposição do fundo, laje corporativa e logística. Então, ele faz aqui, ó, de abril até setembro, ele mostra aqui como é que foi, né, a diversificação. Então, ele diminuiu, né, de 26 para 20 aqui o fundo de CRI. A parte de lajes corporativas, ele meio que manteve aqui, né? 18, 20, 21, 22, 20, 19. Desempenho do fundo. Então, a volatilidade anualizada aqui é uma coisa que é interessante de observar. Ficou com uma volatilidade menor do que a do IFIX. Né? Então, menor do que o IFIX. Aqui o drawdown também, a queda, né? A menor rentabilidade. Também no fundo, menos 13,7 contra menos 15, né? Do IFIX. Então, ele teve uma volatilidade melhor. Então, o resultado foi perto do IFIX, com uma volatilidade menor, ok, com um resultado ok. Então, a gente viu, né, a estratégia da gestão ali, essa parte de vender principalmente os FOFs que estão já perto ali do valor patrimonial, acima do valor patrimonial, comprar o que estava mais barato, né, diminuir as posições ali também em logística, aumentar a posição principalmente em shopping centers, que eles acham que vão se beneficiar,
por conta, né, do final da pandemia, queda da taxa de juros e o consumo, né, o varejo, ele vai acabar se beneficiando desse cenário. Então, esse tipo de relatório, ele te mostra a visão do gestor. O gestor ele pode estar certo ou pode estar errado, né? Você pode concordar ou não com a visão do gestor. Ninguém consegue prever o futuro, mas é interessante você ver o ponto de vista do gestor, que é um gestor profissional, como ele está enxergando o mercado, o que, é que ele está fazendo, né? Entrando nas emissões, quais emissões que ele achou que valia a pena e por quê. Né? Então, você acaba entendendo como é que é o funcionamento do mercado de uma forma geral, como que o gestor, né, que tem mais experiência no mercado, ele toma as decisões dentro do mercado de fundo imobiliário. É isso que a gente tinha no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui abaixo. Temos também aqui o link para o nosso relatório de fundo imobiliário, nosso relatório de FIP e de FINFRA. Fica aqui embaixo do vídeo, é só você dar uma olhadinha que você consegue achar, tá bom? Era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.